muita coisa aconteceu entre esse vídeo e o último vídeo que eu postei no YouTube. Primeira coisa é que a minha vida profissional mudou drasticamente. A segunda coisa é que eu me mudei de casa. E vocês sabem que uma mudança com criança pequena não é nada fácil, ainda mais porque eu tô trabalhando fora. Contextualizando aqui para quem pousou de paraquedas, muito prazer, meu nome é Sara. E eu tinha começado a fazer um desafio de 90 dias para me tornar uma pessoa melhor há uns 60 dias atrás. E eu 60 dias nada, eu acho que já vai dar já os 90 dias, porque o meu aniversário já tá chegando. Mas, assim, eu quero vir contar um pouco da experiência, como que tem sido toda essa trajetória pra vocês. Lá no vídeo sobre autoestima, um monte de gente me perguntou sobre como que eu estava agora, depois de ter postado aquele vídeo, depois de ter tomado a iniciativa de levantar a cabeça e me posicionar no meu trabalho. E eu preciso contar como que tem sido pra vocês, porque, gente, a minha vida mudou. Sério, ela mudou assim, 180 graus. Eu não sabia que eu poderia ser tão realizada onde eu tô trabalhando agora. Na verdade, eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho. Na verdade, não faço uma coisa assim tão assim extraordinária. Eu acho que muita gente que me assiste aqui vai se identificar, que é um trabalho que eu não quero continuar fazendo a vida toda. Trabalho como secretária em uma universidade, no setor de relações internacionais. Então, eu uso inglês, eu trabalho num ambiente bem alegre, mas eu não me sentia capaz, eu não me sentia feliz no que eu estava trabalhando, que é o secretariado. E eu sentia uma insatisfação, uma tristeza, como se a minha vida não estivesse indo para frente, porque eu tava meio que assim, numa área que eu não queria. Mas eu entendi com esse desafio, quando eu comecei a me posicionar de uma maneira diferente, que mesmo assim que o meu trabalho ele não seja um trabalho dos sonhos agora, ele não precisa ser o meu pesadelo no momento, sabe? Então, a pressa de realizar alguma outra coisa, a pressa de mudar de profissão, ela não pode roubar a minha alegria do presente. Para você entender do peso que todo esse entendimento agora tem sobre a minha vida, eu preciso voltar um pouco atrás para contar um pouco da minha história. Eu me formei no ensino médio com 18 anos. E o meu ensino médio, ele era meio que um curso técnico para quem queria se tornar secretária ou então já queria começar a trabalhar depois do ensino médio sem cursar uma universidade. O meu plano era fazer intercâmbio, depois juntar um pouco de dinheiro, trabalhando com secretariado e fazer intercâmbio, estudar música, estudar inglês, estudar várias coisas, eu voltar para o Japão e exercer o que eu queria fazer, que era música, tal, essa área mais criativa. Mas assim, muita coisa mudou. Nesse meio tempo teve a pandemia. No ano que eu ia sair para fazer intercâmbio, teve a pandemia. Depois eu fiquei noiva, depois eu casei e eu fui continuando no trabalho onde eu estava. Mas esse trabalho onde eu estava era longe da minha casa, era tipo umas 2 cidades, e eu pegava trem, ia e voltava, ida e volta, era tipo umas 2 horas. E o ambiente lá, gente, sério, ele me deixou meio doida. O ambiente desse trabalho, ele me sufocou de uma maneira, ele me roubou a minha espontaneidade, a minha alegria de trabalhar, a alegria de viver, assim. Era um negócio muito louco. Eu acho que muitas pessoas aqui que estão assistindo isso vão se identificar, talvez, em algum momento da minha história, né, que eu vou estar contando aqui. Mas, sério, gente, o que eu quero dizer é que tem como você sair disso. As coisas, elas vão mudar. Você não precisa se descabelar agora, porque em algum momento as coisas, elas podem mudar pra você, tá bom? Nesse meu trabalho, só tinha eu e mais uma outra secretária. Então, era só nós duas, meio que o dia inteiro dentro do escritório, porque era uma empresa bem pequena. E o salário era bom, os meus chefes eram bons, assim, só que a moça com quem eu trabalhava, eu acho que ela tinha meio que um problema, assim, sabe? Eu acho que ela tinha depressão, tinha ansiedade, Porém, ela deixava meio que que isso afetasse o trabalho dela e não só ela, eu também. Tipo assim, tinha momentos que ela ficava
brava com alguma coisa que talvez eu tivesse feito, algum erro que eu cometi, ou alguma coisa que estava acontecendo dentro do coração dela, eu não sei. E ela ficava quieta, tipo assim, o dia inteiro. Eu falava bom dia, ela não respondia. Ela batia a porta, batia a pasta na mesa. E eu... tinha época, gente, sério, que era quase tipo a semana inteira deste jeito. Eu não sabia o que tinha acontecido, porque se eu perguntasse pra ela, ela não falava. Ela não falava e ficava naquele silêncio todo, não olhava pra mim. E em alguns outros momentos ela era uma pessoa muito legal. Uma pessoa que tinha gostos em comum comigo, que tinham... Porque ela também era jovem, né? Um pouco mais velha que eu, mas ela também era jovem. E aquilo começou a me deixar um pouco assim... Um pouco não, tipo, bem com medo de cometer erros. Eu tinha tanto medo de cometer erro e meio que deixar ela daquele jeito, que eu vivia com medo, eu vivia tensa, gente. O meu ombro, aqui meu ombro ficava tão duro, mas tão duro, me dava dor de cabeça. Nessa época, eu comecei a ter crise de choro dentro do trem, na volta do trabalho. Comecei a ficar com tanto medo de errar que eu errava. Sabe, eu acho que tem alguma ligação, assim, se você fica com muito erro de muito medo de fazer alguma coisa, você erra, porque você tá tenso, você não consegue fazer aquilo que você conseguiria fazer se você estivesse no seu estado normal. Não sei, é uma teoria minha, talvez eu esteja errada, mas eu encontrei bastante gente que já se identificou com essa mesma situação. E essa situação, gente, durou tipo uns 4 anos. Então, enquanto eu tava trabalhando lá, eu fiquei noiva e eu me casei, mas até quando eu fiquei noiva, eu acho que ela tinha uns problemas pessoais dela, né, em relação, tipo, a essa área também da vida dela. E ela não ficou feliz, ela meio que ficou meio que ficou triste porque eu fiquei noiva, eu ficava pisando em ovos pra falar, às vezes, da minha vida pessoal, porque às vezes não tinha como esconder, mesmo sendo uma época de alegria, porque a noivado e casamento é uma época muito feliz, né? Éramos mais jovens, mais imaturos, e o nosso coração estava muito feliz. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu não estava bem emocionalmente, eu não consegui desfrutar dessa época, porque eu me casei, fui pra minha lua de mel e ela me seguia nas redes sociais. Eu tinha medo de eu postar alguma coisa no story e ela veio e eu não postava nada no meu story, porque eu não queria que ela visse, que eu meio que, tipo assim, chateasse ela. Gente, pensando bem agora, é muito bizarro. Tipo, por que eu ficava com medo? Mas eu acho que se alguém estiver vivendo a mesma coisa que eu tô vivendo, que eu vivi, vai realmente entender. Gente, é um negócio muito macabro, assim, que acontece na sua cabeça, que parece que você precisa da aprovação da pessoa, precisa que a pessoa não se chateie com você, porque senão você se sente mal, se sente culpado, se sente como se estivesse fazendo alguma coisa errada, sendo que é só a sua vida acontecendo. E depois que eu me casei, eu trabalhei lá um tempo, não aguentei mais e eu pedi a demissão e eu não conseguia a bendita da demissão, porque aí o meu chefe começou a falar, não, eu preciso contratar outra pessoa no seu lugar, eu preciso que essa pessoa aprenda o serviço primeiro pra você sair depois. Foi um outro tango pra eu conseguir sair desse trabalho, acho que foi uns 3 meses lutando, e chegou um belo de um dia que o meu chefe falou assim, então tá bom, o fechamento era tipo assim, dia 17, mais ou menos assim. O fechamento do meu salário é tipo dia 15. Ele falou, então, faz o seguinte, você faltou 2 dias nesse período, eu vou fazer como se você tivesse trabalhado. Ele falou assim, e eu faço como se você tivesse sido demitida dia 15. Quer dizer, se você tivesse pedido demissão dia 15, né? Pode ser isso? E aí eu nem olhei pra trás, eu falei, pode. E aí, gente, foi assim uma alegria pra mim, foi um grito de liberdade, eu finalmente consegui sair dali. Eu lembro até que 2 dias depois que eu pedi demissão, eu pulei de paraquedas, fui pular de paraquedas com meu marido, e foi um grito de liberdade, assim, foi uma época muito especial. Mas depois desse tempo, eu fiquei um tempo parada, tanto é que eu conversei com meu marido, eu falei, eu quero muito descansar minha cabeça, porque foram anos de
de eu aguentar muito, foram anos de eu ficar tensa. E eu pedi pra ele alguns meses e ele é um marido muito compreensível, ele me deu esses meses pra eu conseguir me reestabilizar, pra eu conseguir outro trabalho. E o outro trabalho que eu consegui depois de alguns meses é o que eu tô agora, onde o ambiente é extremamente diferente, onde as pessoas são gentis e compreensíveis. Porém, aquele sentimento de eu quero sair daqui logo, eu quero mudar logo de profissão, uma pressa de sair, eu senti uma pressa de não estar lá mesmo sendo um lugar legal. Agora, sabe? Eu tive filho, eles foram muito compreensíveis, eu tive 1 ano e pouco de licença maternidade, o que é muito, muito bom. Em outros países não existe isso, e aqui eu consegui isso. Eu voltei para trabalhar, as pessoas muito felizes me recebendo de novo, e mesmo assim eu tinha uma urgência, um negócio dentro de mim falando, não, eu quero sair. Com esse desafio que eu fiz, de levantar a cabeça, de entrar confiante, de ter uma postura diferente no meu trabalho, os meus olhos começaram a se abrir. Porque dentro da minha cabeça, era como se eu estivesse ainda trabalhando no outro lugar. Eu me lembro até que quando eu comecei a trabalhar onde eu tô agora, eu escutei um dia alguém pegar a pasta e colocar na mesa. E esse barulho da pasta batendo na mesa me lembrou aquela época onde a menina, né, batia a pasta na mesa de propósito pra meio que mostrar que ela tava brava comigo. E eu lembro que aquilo foi um gatilho, eu fiquei toda arrepiada, eu lembro que eu fiquei paralisada naquele dia. E eu fui ficando cada vez mais encurvada e com medo, e aquele medo me acompanhou durante muito tempo, mesmo depois que eu saí daquele trabalho. E com esse desafio, eu comecei a entender que eu não estava mais naquele lugar. Eu não sabia que eu ia chorar fazendo esse vídeo, mas a minha vida mudou, sabe? Porque às vezes a gente sai de uma situação onde a gente estava, em uma situação uma situação traumática, de um ambiente que tá te fazendo mal, mas às vezes você carrega esse ambiente dentro de você e você age como se você fosse incapaz, como se você não pudesse fazer as coisas, como se você não tivesse capacidade para exercer um trabalho. Mas às vezes as pessoas em volta de você não estão esperando perfeição. Às vezes as pessoas em volta de você são compreensíveis e você ainda tá naquela neura, tensa daquele jeito. Eu acho que se fosse agora, depois de entender tudo que eu entendo, eu não teria me submetido àquele tratamento que eu me submeti naquela época. Eu acho que eu teria estabelecido limites com aquela moça, né, com aquela companheira de trabalho. Eu acho que eu teria... minha postura seria diferente naquela época também. Então, muitas vezes a gente está se submetendo a algumas situações e a gente se sente incapaz, a gente está sofrendo por, muitas vezes, permissão nossa, sabe? Muitas vezes você está se permitindo viver isso que você está vivendo. Às vezes você acha que você merece viver o que você está vivendo porque você cometeu erros. Desde aquela época eu amadureci muito, eu não cometo os mesmos erros que eu cometia naquela época, porque eu tinha acabado de começar a trabalhar, eu era nova em tudo que eu estava fazendo e agora eu sou muito mais atenta porque eu já sou mais madura. Mas naquela época eu não tinha obrigação de ser tão madura, eu não tinha obrigação de saber tudo, não tinha obrigação de fazer as coisas com a excelência talvez que eu faço hoje, porque eu só estava começando. E eu seria mais gentil comigo, teria conversado com os meus chefes primeiro, teria saído de lá antes, teria conversado com aquela moça, estabelecendo limites e mostrando para ela que aquilo não estava me afetando não só ela, mas a outras pessoas também. Então, assim, envolve muita coisa, envolve o problema dela, envolve o meu posicionamento naquela época. Mas eu quero dizer aqui, né, que a minha vida, ela mudou. Depois que eu me posicionei, depois que eu levantei a cabeça, eu
eu sinto prazer em trabalhar agora. Eu sinto alegria. Eu não sinto vontade de ficar lá a minha vida inteira, porque eu ainda sei que eu vou trabalhar com coisa nessa área mais criativa, nessa área de música, talvez, não sei. Mas e por enquanto ainda não consigo me dedicar a isso, por eu ter uma criança pequena e por compreender agora o momento que eu estou vivendo, eu posso viver com alegria agora. Eu posso fazer dos meus dias muito mais felizes por ter a compreensão de que não precisa ser um pesadelo. E talvez às vezes você tá vivendo um pesadelo agora porque você quer alguma coisa no futuro, mas no momento você não pode ir atrás. E tá tudo bem, sabe? Na medida do possível, faça a sua vida ser legal agora. Viva agora, viva feliz, sabe? Coloque os seus planos diante de Deus, coloque suas vontades diante de Deus e pare e pense e fala assim, por que essa minha vida agora tá tão pesada? Talvez a sua vida esteja pesada realmente por causa do seu posicionamento agora e por você estar se permitindo sofrer demais, além da conta, sabe? Talvez seja a hora de reagir, amiga. Talvez seja a hora de mudar, de se permitir viver a sua vida. Sem medo de julgamento, sem medo de pessoas te desaprovarem. Viu? A sua realidade pode mudar. A minha realidade, eu não posso falar pra você assim, minha realidade mudou, agora tenho o carro dos sonhos, agora tenho muito dinheiro, agora tenho não sei o quê, porque a gente sempre vê isso na internet, né? A sua vida pode mudar também, você pode fazer quantos milhões de reais, quantos milhões de ienes, não sei o quê. Gente, eu quero falar aqui pra vocês que a sua vida, ela ordinária, a sua vida normal, de mamãe, de esposa, de dona de casa, de uma pessoa que tem um trabalho normal, ele pode ser muito prazeroso. Porque às vezes você tá carregando muito trauma lá de trás, sem necessidade. E não é só você que sofre, não. É você, seu marido, seu filho, as pessoas em volta de você. O que Deus tem pra gente agora é bom também, viu? Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém de alguma forma. Não foi roteirizado, não foi pensando em ter muita audiência, foi realmente pra contar a história e ver se alguém se identificou e foi ajudado. É muito bom pra mim, tá bom? Se inscreve, deixa seu like e quando eu puder, eu prometo que eu vou tentar. Quando eu puder, eu volto aqui pra conversar um pouquinho mais sobre coisas da vida, tá bom? E comparando com o começo do desafio, minha vida tá muito mais leve. Mesmo que eu não tenha conseguido fazer tantas outras coisas que eu coloquei na lista naquela época, eu acho que meu coração tá muito mais esperançoso por causa de uma atitude minha. Muita coisa mudou. Não agir as atitudes que você precisa tomar agora, porque sua vida pode mudar, tá bom? Fica com Deus e até mais.